Olá meus irmãos, graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no canal O Renovo da Palavra. Gente, nesta oportunidade, eu gostaria de prosseguir aqui com os nossos vídeos, respostas ao Erivelto Soares, que é preterista radical, preterista completo. Uma vez que fizemos aqui um vídeo onde eu tratei acerca da grande tribulação escatológica, deixei claro que a Bíblia não ensina duas grandes tribulações. Porém, nós temos consciência que o sermão escatológico de Jesus aponta para a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Sendo assim, existe base teológica suficiente para ensinarmos que há um duplo cumprimento no que diz respeito à grande tribulação. Logo que lançamos aqui o nosso vídeo, o Erivelto fez um vídeo lá no canal dele, uma espécie de análise crítica, com base na visão preterista radical a qual ele defende. E na intenção do Erivelto, ele estava refutando o nosso vídeo, o nosso trabalho. Ele deu título ao vídeo dele: O Falso Duplo Cumprimento da Grande Tribulação. Ou seja, na compreensão dele, se alguém prega que há duplo cumprimento na Grande Tribulação, isso é falso. Porém, nós vimos ali, eu vi o vídeo, anotei vários pontos e na medida do possível estou fazendo aqui vídeos, respostas às falas do Erivelto, tá ok? E nesta oportunidade, antes de eu te dizer qual é a fala do Erivelto que eu gostaria de reagir aqui neste vídeo, eu te peço, se no final desse trabalho você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso é muito importante, por quê? Porque assim o YouTube compreende que o conteúdo é bom e recomenda para outras pessoas também assistirem, tá ok? O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá, gente. Qual é a fala do Erivelto que me chamou a atenção e eu gostaria de comentar neste vídeo? Lá no trabalho dele, onde ele pensou que estava refutando o duplo cumprimento da grande tribulação, na altura do tempo de 25 para 26 minutos, ele comenta Lucas capítulo 21, versículo 22, eu vou ler para vocês este versículo. Eu estou com uma Bíblia aqui na versão João Ferreira de Almeida, tá ok? Diz assim, Lucas 21, 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Sendo assim um abençoado preterista, ele trabalha ali os comentários em cima desse texto, no tempo de 25 para 26 minutos. Só que eu fiz uma observação. Na minha fala, que ele expõe lá no canal dele, está aqui também no nosso vídeo, eu posso até subir, eu vou subir para você no final da tela o vídeo, onde eu falo sobre o duplo cumprimento da grande tribulação. Na minha fala eu não cito só Lucas 21, versículo 22. Eu trabalho com Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Eu vou ler para você este versículo e já vou te dizer qual é a grande importância dos dois textos, tá ok? Apocalipse capítulo 10, versículo 7 diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. É muito interessante que o Erivelto não citou lá no trabalho dele
Apocalipse 10, verso 7. Eu fiz essa observação. Ele fez um vídeo até com um bom tempo de duração, mas em momento algum ele trabalhou esses textos de forma simultânea, ao mesmo tempo. Ele não trabalha essa questão. Ele se apegou mais com Lucas 21 e 22. Gente, eu não sei ao certo por qual motivo que ele não comentou. Porém, eu quero dizer para vocês que é muito importante esses dois textos. Você já parou para analisar sobre o que Lucas 21, 22 e Apocalipse 10, 7 está tratando? Você já parou para analisar? Você que estuda escatologia, já foi a fundo nesses dois textos? Este daí é o objetivo deste vídeo aqui. Eu quero te mostrar com muita clareza sobre o que ambos os textos estão falando. Porém, antes de eu abrir o leque aqui do assunto, sobre Lucas 21, 22, à luz de Apocalipse 10, 7, vamos recapitular um pouco o que eu já falei em vídeos anteriores, até porque é possível que hoje tenha pessoas novas visitando aqui o canal Renovo da Palavra. Então eu quero deixar você bem inteirado no assunto sobre o duplo cumprimento das profecias. Vamos lá? Só uma rápida recapitulação. Eu falei nos vídeos anteriores que Zacarias capítulo 12, versículo 10, se cumpriu em João 19, do 34 até o versículo 37. Zacarias 12, 10 diz assim: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei do espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Ou seja, Zacarias é a origem, a profecia se cumpriu aos pés da cruz. Só que em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a mesma profecia de Zacarias aparece como se ainda não tivesse se cumprido. Gente, sem medo de errar, a profecia se cumpriu aos pés da cruz. O texto fala do cumprimento dos salmos, onde o salmo diz que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado, e o texto dá testemunho de uma segunda profecia que também está se cumprindo, que é a de Zacarias. Então eu deixei claro que o Messias transpassado estava no primeiro século na cruz, e o mesmo Messias transpassado está no Apocalipse. Só que lá ele está glorificado. E não são dois Messias, é apenas um Messias, dentro de uma só profecia, que já teve o seu cumprimento na crucificação e aparece também no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Gente, Apocalipse 1, verso 7, não está falando sobre juízo contra Jerusalém. Para mim ser mais franco com vocês, dentro do livro de Apocalipse, não aparece em momento algum Jesus vindo em julgamento contra Jerusalém. Não existe tal coisa, não existe queda de Jerusalém dentro do livro de Apocalipse. A queda de Jerusalém está em Lucas, capítulo 21, do versículo 20 até o 24, que se cumpriu no ano 70. Porém, no Apocalipse não tem julgamento, juízo de Deus contra Jerusalém. Ali no capítulo 1, versículo 7, é o Messias transpassado, vindo glorificado. Aí eu trabalhei também a mesma questão com a grande tribulação, mostrei a profecia que dá base para o cumprimento no primeiro século, a mesma profecia dentro do livro de Apocalipse, mostrando claramente que a grande tribulação está no futuro.
Depois eu trabalhei com a questão do ajuntamento das águias, que é o exército romano, que vitimou 1.100.000 judeus. E os pássaros, as aves de rapina, literalmente pousaram sobre eles. E mostrei lá no capítulo 19 de Apocalipse, verso 17, quando a mesma cena aparece, e assim por diante. O raciocínio é sempre esse. O primeiro século produz a cena. O livro de Apocalipse reproduz a cena. O primeiro século dá cumprimento a determinada profecia, o cumprimento número 1. O Apocalipse dá cumprimento à mesma profecia, o cumprimento número 2. Isso é duplo cumprimento. E o abençoado preterista, ele disse que ia refutar esse argumento e fez lá o seu vídeo resposta. O que está acontecendo, gente, é que a Bíblia está nos mostrando gentilmente, de forma muito clara, como interpretar a queda de Jerusalém no primeiro século e a volta de Jesus no final dos tempos. A Bíblia está nos ensinando com um passo a passo tão claro que nós nem precisamos impor nada ao texto no que diz respeito às nossas interpretações. É só deixar a Bíblia falar. Cumprimento número 1 no primeiro século, cumprimento número 2 no Apocalipse, que é futuro, conforme eu já falei desde o início do nosso vídeo. Com essa mesma linha de entendimento, com esse mesmo raciocínio, vamos agora para Lucas capítulo 21, versículo 22. Eu gostaria de ler mais uma vez para vocês. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Existem 3 problemas aqui neste versículo para os preteristas, quer sejam radicais, parciais ou qualquer outra linha de preterismo. Quando Jesus disse, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, ele não está dando cumprimento ao livro de Apocalipse, tá ok? Porque o livro de Apocalipse não foi escrito antes do sermão profético. Jesus pregou o sermão profético por volta do ano 30 depois de Cristo. O Apocalipse só foi escrito décadas depois. Uma leitura simples do texto deixa isso claro. Jesus não deu cumprimento ao livro de Apocalipse no cerco de Jerusalém no ano 70, profetizado aqui no ano 30 por nosso mestre. Isso é um grande problema para o preterismo. Mas como eles têm dificuldades de entender as escrituras, eles pensam que o Apocalipse também se cumpriu no ano 70. Mas como já falei e repito, Jesus não deu cumprimento. Sabe qual é o segundo problema para os preteristas? Que prova claramente que o Apocalipse de João não se cumpriu no ano 70, é porque o Apocalipse não se harmoniza com o cerco de Jerusalém no ano 70. Prova clara que Jesus não deu cumprimento ao Apocalipse no ano 70, para o ano 70. Quer ver um exemplo? Que o Apocalipse não se harmoniza com o cerco de Jerusalém? O próprio texto aqui em Lucas, capítulo 21, do verso 20 até o 24, fala da ação do exército romano que vitimou 1.100.000 judeus. Isso aqui, gente, foi a grande tribulação contra os judeus no ano 70. Quando você olha no Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 9 até o 14, logo no versículo 9, é dito sobre uma grande multidão de povos, de gente vindo de todos os povos, tribos, línguas e nações, vestidos com vestes brancas,
diante do trono do Cordeiro. Observou bem que são gentios. E lá no verso 13 e 14 fala que eles lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então eles são cristãos. Você tem uma grande multidão de gentios cristãos que estão morrendo dentro da grande tribulação. Pegar isso e levar para o primeiro século é impossível. Por quê? Porque no cerco romano do ano 70 não morreram cristãos, só morreram judeus impenitentes, 1.100.000 judeus. Não teve morte de cristãos. Percebeu como não se harmoniza com o primeiro século? O terceiro problema, relacionado a Lucas 21, 22, que é problema para os preteristas, é que o Apocalipse é bem maior do que o cerco de Jerusalém. Ele é jupiteriano, é enorme, é imenso, de tal forma que não cabe dentro do cerco do ano 70. Por isso, gente, Lucas 21, 22, Jesus não está trabalhando aqui, ele não tem em mente dar cumprimento ao livro de Apocalipse. Problema número 1. Problema número 2 é que ele não se harmoniza com o cerco. E o problema número 3 é bem maior. Jesus não deu cumprimento, não se harmoniza, e ele é bem maior do que o ano 70. Mas vamos lá, sobre o que fala Lucas 21, 22. Isso daqui, gente, é a consumação. A consumação é o final de todas as coisas. Vamos entender direitinho o que é a consumação. Eu vou até voltar no texto para melhor esclarecimento. Lucas capítulo 21, versículo de número 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. O que é a consumação? Primeiro, todos os profetas se cumprindo. Segundo, tudo que Deus tem como propósito se cumprindo. Terceiro, a vinda de Jesus. Então, consumação é o cumprimento dos profetas, são todos os propósitos de Deus e a vinda do Senhor Jesus acontecendo. Mas, irmão, isso quer dizer que Jesus voltou, então, lá no ano 70, com base em Lucas 21, 22? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas? Gente, Jesus não voltou no ano 70. O exército romano, que está em ação aqui nesse texto, do verso 20 até o 24, o exército representou o Filho do Homem. Quando você lê no sermão profético acerca da vinda do Filho do Homem, aqui ele foi representado. Uma vez que o exército romano estava cumprindo os desígnios do Cristo, é como se o próprio Cristo estivesse realizando aqueles feitos. Eu não vou dizer aqui que foi uma vinda de mentirinha, não valeu, não é nada disso. Tem o mesmo valor da volta de Jesus. É por isso que existe a escatologia já realizada, porque eles pensam que aqui foi o ápice das profecias. Mas não, isso aqui foi só um evento representativo, onde o exército romano representou o Filho do Homem para cumprir os propósitos de Deus. Primeiro, destruir Jerusalém e punir os judeus rebeldes e impenitentes. Segundo, derrubou o templo e acabou com os sacrifícios de animais. E o terceiro propósito de Deus, para dar méritos a Cristo, é óbvio que o exército romano, representando Jesus, é válido, é aceito compreender como obra do próprio Jesus neste evento, no evento do ano 70. Mas ali não é a parousia, foi só um evento representativo, falo mais uma vez. Agora é que vem o ponto mais importante da nossa meditação, que eu tenho certeza que valeu muito a pena você ter chegado até aqui. Agora vamos até o final.
é que o cerco do ano 70, ele foi reproduzido no livro do Apocalipse. Da mesma forma como eu já te mostrei, o Messias crucificado e depois ele aparecendo dentro do livro de Apocalipse. Da mesma forma como eu já te mostrei a grande tribulação contra os judeus no ano 70 e ela aparecendo dentro do livro de Apocalipse. Eu já te mostrei o ajuntamento dos pássaros no primeiro século e o mesmo ajuntamento aparecendo no livro de Apocalipse. Agora aqui a consumação que se deu no ano 70, com base em Lucas 21, 22, ela é reproduzida dentro do livro de Apocalipse. Exatamente no capítulo 10, versículo 7, que eu vou voltar no texto e vou ler mais uma vez para você. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Esse texto aqui, o abençoado preterista completo, não comentou no seu vídeo de análise crítica ao futurismo. Apocalipse 10, verso 7, até porque ele já tem um vídeo lá no canal dele, na academia, onde ele tenta explicar a questão da sétima trombeta. Ele leva lá para o ministério do apóstolo Paulo, quando Paulo estava evangelizando os gentios, e os gentios ingressando no reino de Deus por meio da graça. Mas todo exegeta bíblico sabe perfeitamente que Efésios capítulo 3 não tem nada a ver com a sétima trombeta. Logo, fica muito claro que a sétima trombeta está relacionada ao cerco do ano 70. Em qual função? Na função de reproduzir a consumação, reproduzir todo o cerco do ano 70. Mas alguém pode me perguntar, e é uma pergunta muito justa: irmão Gedilson, então são duas consumações? Uma que já aconteceu no ano 70 e a outra que está no livro de Apocalipse, que é completamente futuro, do capítulo 4 até o 22. Não, gente, não são duas consumações. Conforme eu já expliquei que não são dois Messias transpassados, não são duas grandes tribulações, não são dois ajuntamentos dos pássaros, não são duas consumações. Jesus só profetizou uma consumação. Também alguém pode perguntar, irmão Gedilson, são duas parousias, já que o exército romano representou o Filho do Homem lá no cerco do ano 70, e aquilo ali equivale perfeitamente à volta de Jesus, tem o mesmo valor. São duas parousias? Não, gente, é uma só. Mas está com o cumprimento no passado e o cumprimento no futuro, dentro do livro de Apocalipse. Mas vamos lá, vamos trabalhar um pouco com o capítulo 10, versículo 7 de Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Existem 6 pontos que eu destaquei na questão aqui da sétima trombeta, que eu quero passar para vocês. Inclusive eu quero convidar a qualquer professor de preterismo que gosta dessa conversa de amigos sobre futurismo e preterismo. Eu quero convidar para você fazer um vídeo no seu canal e mandar aqui embaixo nos comentários o convite para mim assistir lá no seu canal. Se você tem como pegar o sétimo anjo e levar para o primeiro século, para o cerco do ano 70. Harmonizar o sétimo anjo. Vamos lá para os 6 itens que precisam estar em perfeita ordem cronológica no toque do chofar, ou seja, no toque da última trombeta. Lembrando, gente, que esta trombeta, a sétima, é a mesma trombeta dos ensinamentos do apóstolo Paulo.
Não existem 3 últimas trombetas. É apenas uma. Não existe uma última trombeta para o arrebatamento da igreja. A última na sequência de 7. E depois mais uma outra última trombeta, que é para o ajuntamento dos eleitos. Isso não existe. É apenas uma. É a mesma trombeta dos ensinamentos do apóstolo Paulo, tá ok? Então vamos lá para os 6 pontos que são muito importantes para analisarmos a questão da 7ª trombeta. Primeiro ponto que precisamos analisar, diz respeito ao arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Observe comigo o que o apóstolo Paulo escreveu. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está trabalhando com a transformação do corpo, bem como o arrebatamento da igreja, isso acontecendo na 7ª trombeta, que é a última trombeta. Paulo também falando aos Tessalonicenses, que é o outro texto que trata a respeito do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18. Observe bem as palavras do apóstolo Paulo, do verso 14 até o 18. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então vamos lá. O arrebatamento da igreja está no som da 7ª trombeta. Da trombeta de Deus, como está no versículo 15 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Outro assunto que precisa ser analisado com base em Apocalipse 10, versículo 7, é a quantidade de dias. Gente, o anjo está aqui. Existe uma quantidade de dias. Eu vou voltar lá no texto, onde o Apocalipse nos dá esta informação. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. Então existe uma quantidade de dias. Todo professor do preterismo ou não preterismo precisa passar para o seu público durante quantos dias? Durante quantos dias o anjo vai estar tocando a sua trombeta? Porque o anjo está aqui. O arrebatamento e também a contagem de dias. Terceiro ponto que precisa ser passado pelos professores é dizer com precisão o que é o mistério de Deus, ou segredo de Deus, citado aqui nesse texto. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos, ou se cumprirá o mistério de Deus. Observe que o artigo é definido, o mistério de Deus. Isso daqui não é o arrebatamento.
o segredo de Deus, ou mistério de Deus, ele vai estar se cumprindo durante todos esses dias, tá ok? Também precisa ser passado para o seu público os profetas se cumprindo durante esses dias. Em quinto lugar, o ajuntamento dos eleitos, que é distinto do arrebatamento da igreja, que inclusive, mesmo dentro de uma visão preterista, os professores precisam explicar que o arrebatamento é pré, é no meio ou é depois da grande tribulação. No caso dos preteristas, já que eles pensam que já aconteceu lá no ano 70, foi no início do cerco, no meio do cerco ou depois do cerco do ano 70, para quem acredita que já aconteceu. Porque tem o arrebatamento, tem os dias, tem os profetas se cumprindo, tem o ajuntamento dos eleitos. E em sexto e último lugar, com toda certeza, certeza absoluta, Jesus volta ao som da sétima trombeta. Isso daqui, gente, é a consumação, é o fim de todas as coisas. E eu garanto para vocês, é impossível alguém harmonizar o toque da sétima trombeta lá no primeiro século, principalmente com o cerco do ano 70, porque é exatamente no cerco do ano 70 que está o referencial para Apocalipse capítulo 10, versículo 7, o toque da última trombeta, o toque da sétima trombeta. Fica aqui a minha proposta, o meu convite para a conversa de amigos entre preteristas e futuristas. Se algum professor assim o desejar, prepare um vídeo aí no seu canal, leve o sétimo anjo com a sua trombeta para o primeiro século, principalmente voltado ali com a queda de Jerusalém, porque é ali que está o referencial, tá ok? No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais este vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata! Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.